Boa tarde, boa noite, oi pessoal. Então, vamos continuar nosso conteúdo de bioquímica de alimentos e hoje vamos ver a primeira parte de reações de carboidratos. Lembrando que são reações que têm importância em alimentos, tá? Não são reações bioquímicas do metabolismo, né? São reações que ocorrem com essas macromoléculas que têm importância na área de alimentos. Vamos só ver alguns conceitos iniciais. Eu pedi para vocês estudarem, relembrarem esses conceitos, né? Porque já é um assunto de matérias, de disciplinas anteriores, senão a gente perde muito tempo. Mas eu vou pincelar aqui algumas coisas. Então, vocês sabem que os carboidratos são conhecidos como hidratos de carbono, açúcares, glicídios, né, até de uma forma mais genérica como amidos. Esse termo hidratos de carbono vem dos constituintes principais dessas macromoléculas, né, que são principalmente átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, e dependendo da presença do grupo carbonila na extremidade ou no meio da cadeia, eles são denominados como aldoses, quando são aldeídos, ou seja, a carbonila na extremidade da cadeia, ou cetoses, quando a carbonila está ali entre carbono, sendo derivados dos grupos cetônicos. Tá? Então, podem ser aldoses ou cetoses. Lembrando que essa terminação -ose está relacionada aí a açúcar. Além disso, nós temos aí hidroxilas espalhadas por toda a cadeia. Então, tá aqui o exemplo, né, dessas hidroxilas. Elas, né, estão distribuídas em toda a cadeia. E além dessas hidroxilas, nós temos também presença de grupos aldeídos e cetônicos. Os açúcares, né, de um modo geral, eles são as principais fontes de energia para a vida, para a célula. Elas, no organismo animal, se localizam principalmente no fígado e nos músculos e adquirem a forma de glicogênio, né? Essa macromolécula é chamada de glicogênio. As moléculas de açúcar de reserva em células vegetais, por sua vez, são os amidos. Lembrando que elas ocorrem, né, na célula em grânulos. E de acordo com o tamanho da cadeia, essas moléculas elas são classificadas em monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Só uma observação, né? Quando a gente tem reservas muito altas de glicose, né, de glicogênio no organismo, superiores àquelas necessárias para a função celular, essas moléculas de açúcar são convertidas em gordura, né? Por isso que o consumo alto de açúcar leva, né, a pessoa a engordar, porque esse açúcar em excesso é convertido em gordura. Voltando à classificação, os monossacarídeos, eles são, né, tem uma molécula de açúcar, por isso que eles são denominados monoaçúcar. Os exemplos mais importantes desses açúcares são a glicose e a frutose, e lembrando também que esses açúcares, em pH fisiológico e meio aquoso, eles se tornam cíclicos, como aqui está mostrado a molécula de glicose e a molécula de frutose. Uma outra observação que eu gostaria de falar para vocês é que essas moléculas elas são higroscópicas. O que é que significa isso? Elas interagem com a água e essa interação ela se deve a esses grupamentos de hidroxilas aí disponível em toda a molécula. Então, se você observar a glicose e a frutose, na frutose, essas hidroxilas elas estão mais para fora, né? Então, tem-se uma facilidade de ligação maior dessas hidroxilas com a água do que da glicose. Essa aqui está mais para dentro da molécula, né? Elas estão mais juntas, né, da molécula, tornando então a frutose mais higroscópica, ou seja, tem maior facilidade de se ligar à água. Então, uma molécula ela é higroscópica quando ela tem a propriedade de se ligar com a água. Então, esses alimentos ricos, por exemplo, em frutose,
eles adquirem esse aspecto pegajoso, né? Que significa ali que ele está se dissolvendo, está mais ligado com a água. Uma outra substância do nosso cotidiano que é altamente higroscópica é o cloreto de sódio. É tanto que lá no saleiro, principalmente no fundo, assim, aos arredores, a gente tem, o sal fica mais durinho, né? Porque ele ali se ligou com a água e deu aquele aspecto ali, se petrificou, né? Os íons foram se ligando uns aos outros, né? Então, lembrem que essa propriedade de higroscopicidade é uma propriedade na qual essas moléculas têm maior facilidade de se ligar com a água. Disacarídeo, o próprio nome já fala, né? Nós temos a ligação de duas moléculas de monossacarídeos. Uma bem importante é a molécula da sacarose, que é formada de glicose e frutose. A glicose e a frutose são monossacarídeos, enquanto a sacarose é um disacarídeo, né? Nós temos outros exemplos, como mostrado aqui nessa tabela. Lactose, presente no leite, formado de glicose e galactose. Maltose, de duas moléculas de glicose, né? Que ocorre no malte, né? Que é o broto de cevada torrado. E como eu já falei, a sacarose, glicose mais frutose, muito comum na beterraba e cana-de-açúcar, que é o açúcar comum, né, do nosso dia a dia. Aqui nós temos essas estruturas de forma circular, né, como elas ocorrem. Se a gente conseguisse visualizar, seria mais próximo do que realmente ocorre. Então, temos aqui a lactose, a sacarose e a maltose. Os oligossacarídeos, por sua vez, são moléculas que apresentam de 3 a 10 moléculas de monossacarídeos. Desculpa. E aqui é importante ressaltar que essas moléculas de oligossacarídeo estão contidos nos alimentos pré-bióticos, né, que por não serem digeríveis, auxiliam ali no crescimento de bactérias benéficas que auxiliam na digestão e no funcionamento do trato gastrointestinal. Além disso, né, esses oligossacarídeos, eles podem estar presentes, eles estão presentes em muitos alimentos de origem natural e são bastante também empregados na fabricação de outros para dar melhores características, principalmente do ponto de vista nutricional, e eles são conhecidos como frutoligosacarídeos ou FOS. Esses FOS, eles são formados por uma molécula de glicose mais 2 ou 3 moléculas de frutose, sendo encontrados naturalmente em alimentos como alho, banana, alcachofra, beterraba, cebola, chicória, raiz de almeirão, entre outros, mas eles também podem ser utilizados na fabricação de alimentos devido a essas propriedades aí excelentes do ponto de vista funcional. Elas são resistentes, né, às enzimas salivárias e digestivas, né? Então, por isso que elas não são digeridas ali pelo homem. Falando agora dos polissacarídeos, né? Veja que eu estou passando isso aqui rapidamente, porque pedi para vocês revisarem, né, relembrarem tudo isso. Os polissacarídeos, por sua vez, são moléculas grandes, né? Então, formado, vamos dizer assim, a partir de 10 moléculas de monossacarídeos unidas entre si. Entretanto, vamos comentar principalmente das duas mais importantes, que é o amido e o glicogênio. O amido é a fonte de reserva natural, né, das células vegetais. É comum também, é importante, a celulose, que também é um polissacarídeo vegetal que faz parte ali da parede celular. Em relação ao amido, o amido, ele também é chamado de glicosana ou glicana, e ele é formado por cadeias de alfa-glicosídicas, né? Então, temos glicoses ligados, aqui na figurinha vou mostrar para vocês, em ligação ao alfa-1,4. Então, alfa-1,4 por quê? Aqui é o carbono 1, né? Então, começando do oxigênio, esse é o carbono 1. E aqui se é o 1 nessa outra estrutura, 1, 2, 3, 4.
Então, temos ligação entre carbono 1 e carbono 4. É constituído de moléculas denominadas amilose e amilopectina, sendo a amilose essa parte que não é ramificada e a amilopectina é uma parte ramificada, constituindo-se a maior parte do amido, né, a amilopectina, cerca de 70% a 80% da composição do amido, e a amilose, cerca de 20% a 30%, tá? Além disso, né, a amilopectina apresenta uma estrutura helicoidal, né, dando esse aspecto à molécula do amido. Lembrando que o amido, assim como o glicogênio, encontra-se em grânulos na célula, tá? E os pontos de ramificação encontram na cadeia. Nós temos ligação alfa-4 nos pontos de ramificação entre carbono 1 e carbono 6, né? Carbono 6, que é esse aqui. Então, por isso ligações alfa-1,6. Então, vocês já sabem, né, que o amido ele dá as propriedades energéticas, né? Já que é composto de glicose e essa molécula no metabolismo aí é transformada em energia. E nas células animais, a reserva de energia é o glicogênio. Vamos ver agora as transformações químicas, começar algumas transformações químicas do amido. A primeira é a hidrólise, né? Então, a hidrólise do amido, ela começa a ocorrer na saliva e no estômago pela presença da amilase em meio ácido. Então, esse amido, ele começa a ser convertido aqui em meio ácido, por isso esse H+, e na presença de enzimas, em glicose. Lembrando que isso ocorre na presença de água. Então, hidrólise é a quebra do amido, a hidrólise é a quebra do amido, liberando glicose em meio ácido como auxílio de enzimas. Uma outra propriedade bem interessante é a destrinização. Essa destrinização, ela ocorre, essa hidrólise, só que em aquecimento e esse aquecimento prolongado. Esse aquecimento leva à liberação, né, desse amido dos grânulos, pela quebra das membranas aí desse grânulo. Esses destrinas, elas têm esse aspecto aqui arredondado e é muito interessante, né? Ela é muito utilizada na parte na indústria de alimentos em si, porque melhora muito as características de digestão do amido, mas também na parte da indústria de medicamentos. Existem fármacos, né, que são veiculados dentro dessas estruturas de destrinas, né? Então, são moléculas aí que têm uma forma que facilita tanto a digestão, né, na parte de alimentos em si, como na aplicação industrial na indústria farmacêutica, na indústria de medicamentos. Um outro tipo de propriedade, de transformação, são as ligações cruzadas. Essas ligações cruzadas consistem na introdução de ligação éster nas hidroxilas do amido, gerando aí vários tipos de ligação cruzada. Essa formação de ligações cruzadas é interessante porque leva à melhoria de diversas propriedades do amido, como melhora a estabilidade térmica, a estabilidade de agitação e minimiza a possibilidade de rupturas do produto após a secagem. E essas propriedades, elas são muito aproveitadas da indústria de alimentos, né? Principalmente aí para a produção de alimentos infantis, aquelas papinhas, tal, que precisam se manter estáveis, né, durante todo o processo de comercialização até o consumo. Né? Então, uma propriedade aí bastante utilizada na indústria de alimentos. Além disso, né, nós temos algumas transformações físicas. Nós temos duas extremamente importantes, que é a gelatinização e a retrogradação. A gelatinização consiste na dilatação dos grânulos em água aquecida e aumento do volume. Como a gente pode observar aqui, nós temos o grânulo do amido. Esse grânulo do amido, ele começa a inchar, se tornando bem maior. Quando isso acontece, começa-se a formar redes, tá vendo aqui essas redezinhas?
e a água tá aqui, significa, essas bolinhas aqui significam a água. Então, na gelatinização, ocorre esse inchamento. Isso devido ao aquecimento, né? E a ligação da água a essas hidroxilas presentes na glicose que formam esses produtos. Entretanto, com o armazenamento e o resfriamento, essa água ela começa a escapar. Tá vendo as moléculas de água aqui fora? Então, essa saída da água, essa inversão na solubilidade, é o que se chama retrogradação. Então, são processos inversos. A gelatinização é a dilatação dos grânulos de amido pelo aquecimento e aumento do volume, e a retrogradação, que ocorre em repouso e no alimento resfriado, né, assim, a temperatura ambiente ou resfriado, essas moléculas de água começam a sair. É muito comum a gente perceber isso. Não sei se vocês já viram balinhas, né, que ficam com aquelas bolinhas de água em cima, aquelas gotículas de água em cima. Até quando a gente compra um pudim na padaria, quando guarda na geladeira, quando tira a tampinha, que está todo condensada a água em cima, ali é a retrogradação. Então, após o resfriamento, essas moléculas de água elas começam a sair, né? Elas estavam solubilizadas ali, estavam ligadas, né, às hidroxilas, mas com o resfriamento elas começam a sair. Então, essa saída da água, esse processo inverso à gelatinização, a gente chama de retrogradação, e lembrar que são propriedades, são fenômenos físicos. Comentando um pouquinho da celulose, né, eles são polissacarídeos que não são solúveis em água, tanto a celulose quanto a hemicelulose. A celulose e a hemicelulose são diferentes devido ao tipo de ligação, né, que ligam as glicoses entre si, e eles são muito importantes nas fibras, né, sendo muito presentes em alimentos integrais, e devido a não serem solúveis, né, não serem digeridos no trato gastrointestinal humano, eles são muito importantes na utilização como adjuvantes ali no auxílio da resolução de processos de problemas digestivos. O glicogênio está aqui, né, ele tem uma estrutura muito parecida com a do amido. Ele tem, só que ele é muito mais ramificado do que o amido. Então, tá aqui o amido, né? Aqui a celulose. Uma coisa que eu não falei da celulose. A celulose é totalmente linear, não apresenta ramificação. O amido apresenta ramificação e o glicogênio, estrutura muito parecida com a do amido, mas com a presença de muito mais ramificações. Também liga com ligações alfa 1,4 durante a cadeia e ligações alfa 6 nas ramificações, tendo muito mais ramificações. E lembrando que o glicogênio representa a molécula de reserva energética das células animais, tá, pessoal? Hoje, né, vamos ficar aqui na nossa aula, respondam o exercício e na semana que vem nós continuaremos com essa questão das reações dos carboidratos, tá bom, pessoal? Um abraço e muita saudade de vocês.